Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o vosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito, esperava vê-lo fazer milagres, algum milagre, e ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou com Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu com uma roupa vistosa, mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo, e lhes disse: Vós me trouxestes este homem, como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós, e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele! Solte-nos Barrabás! Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez esse homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então, Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão, de Cirene, que voltava do campo. Impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia uma grande multidão do povo e de mulheres, que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levaram também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita, o outro à sua esquerda, e Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo:
A outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação, para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isto, expirou. Quem puder, se ajoelhe. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. E lá estava também, junto à cruz, quem? A mãe. A mãe de Jesus. Jesus nos la deu como nossa mãe. Por isso dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe de Deus, rogai por nós. Início da Semana Santa. Celebramos o mistério central da nossa fé: a paixão, morte e ressurreição de Jesus. No dia de hoje, nós vemos Jesus acompanhado por seus discípulos, por seus apóstolos, que entra na cidade de Jerusalém. Ele é acolhido pela população da cidade, mas também pelos inúmeros peregrinos que tinham vindo para comemorar a Páscoa judaica. Eles, vendo Jesus, estendem seus mantos no chão, ramos de oliveira, formando um grande tapete por onde Jesus iria passar. Os apóstolos julgavam, finalmente chegou um momento da manifestação gloriosa do Messias. Mas, e Jesus? Qual era a atitude de Jesus? Como sempre, a mesma atitude que ele teve ao longo de sua missão: simples,
modesto, humilde. E mais ainda nós vemos, porque aquelas pessoas que lá estavam, viam não montado num belo cavalo, não, mas num jumentinho. Aí nós vemos como é Jesus. E isso deve tocar o nosso coração, o coração de todos, que jamais nos prendamos aos bens materiais, nunca queiramos simplesmente o que é o dinheiro ou as facilidades outras da vida, mas que também sejamos humildes, simples, modesto, coração aberto para todos, no despojamento, na renúncia. Assim foi Jesus. E aquela população toda que lá estava, aquela gente, todas aquelas pessoas aclamavam Jesus. Muitos o louvavam a partir do coração, de modo sincero, de modo duradouro. Mas também, vejam bem, olhe lá junto a Pilatos, lá estão também aqueles que louvavam, mas louvavam só com os lábios, de modo superficial, louvor que mudava conforme os ventos. Por isso eu pergunto a vocês, a nós todos, e nós, louvamos ao Senhor, louvamos ou não? Está meio fraco, hein? Nós louvamos a Jesus, louvamos ou não? E que brota esse louvor do nosso coração, não só dos nossos lábios, dizendo: glória a Deus nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. É o Jesus, é o Senhor. Aclamemos do nosso coração, do fundo da nossa alma e para sempre. A Ele aquela salva de palmas. E de pé, professando a fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Sentados no nosso ofertório, eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo, Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. não iriam me derrubar. O orgulho Tomou conta do meu ser. e o pecado devastou. E o pecado devastou meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou. Atenção, primeiro as mulheres, depois os homens. Mulher, que nada é meu. solta a voz e declare: tudo é. Homem, erga sua mão. Homem, tudo é do Pai. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte. De pé, juntos, braços erguidos, ramos erguidos. Tudo
alcançado em minha vida. Tu és o Pai, se soprar de pecador, bem mais forte é mesmo. Vocês que nos acolhem